Pronto, tá gravando, então vou começar. Vou compartilhar aqui minha tela. Tá aparecendo para vocês aí a tela? Tá sim. Assim, Show. Então, bora lá começar a Masterclass. Só para avisar, eu agora que eu tô aqui apresentando a tela, eu não consigo ver o chat, mas vocês podem ir escrevendo aí à vontade que depois a gente dá uma olhada. Então vamos lá, começar por falar do público que vai definir foi o que serviu para definir o objetivo aqui dessa aula hoje, né? Por isso que eu tinha aquela pergunta no formulário de inscrição. Tinha desse pessoal que respondeu, que se inscreveu por lá, cerca de 5% falaram que dominavam, 30% falaram que não conheciam e 65% disseram que conheciam. E aí, desses 65%, eu entrei em contato com 10 pessoas, só para ter uma noção do que era que eles conheciam, mas queriam aprender mais, né? Que era o que estava lá. E aí, um disse, tinha uma dúvida muito específica, realmente. Outros dois tinham dúvidas mais abrangentes, sobre mais de um tema. E outros 7 disseram, tenho dúvida sobre tudo. Eu a conheço, sei que existe, mas nunca mexi, ou tentei mexer, achei difícil, não consegui me achar e fiquei perdido. Então, o meu objetivo aqui, como é a grande maioria não conhece ou conhece pouco, é tentar apresentar e dar uma visão geral do programa, introduzir o conceito de timeline, que já dá uma noção boa para você começar a utilizar, e mostrar o que dá para ser produzido através do Longomed. Só para relembrar, esse conteúdo está sendo gravado e depois eu vou disponibilizar pelo YouTube, vou mandar o link no grupo do WhatsApp, vou mandar por e-mail também. E as perguntas é o que eu falei, vocês podem ir escrevendo à vontade aí no chat, no final eu vou abrir, quando sair da apresentação, vou ver o chat e vou tirando as dúvidas, e vou deixar aberto também para quem quiser abrir microfone e perguntar no final, fica à vontade. Então, começando rapidinho sobre trajetória, tentar ser bem breve, eu fiz engenharia, e aí quando eu estava no oitavo período de engenharia, estava um pouco sem rumo, digamos assim, porque não via nada na faculdade da engenharia que eu olhasse e falasse, caraca, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero trabalhar. Crise também no país, não conseguia arrumar estágio de nenhum, e aí vi uma oportunidade de estágio no Vasco, eu falei, cara, sempre gostei de futebol, sempre entendi, corri atrás mesmo de entender mais do jogo, mesmo sem ser minha área, e aí eu falei, pô, vou tentar. E aí participei do processo seletivo. Quando foi na entrevista, os caras até falaram, pô, tu que é o maluco da engenharia, né? O que tu tá fazendo aqui? Mas, enfim, deixaram eu participar do processo e acabei passando. Comecei no Vasco e passei pelo Vasco, pelo Madureira e pela Cabo Friense. Foram os clubes onde eu comecei no Vasco, eu fui para o Madureira, voltei para o Vasco, fui no Madureira, depois fui para Cabo Friense, voltei para o Madureira, enfim, fiquei rodando entre esses três clubes, entre base, tanto base quanto profissional. E aí, no Vasco, eu aprendi muita coisa do Longomed, mas eu senti, até entendo, que por ser estagiário e tudo mais, os caras davam os protocolos, os painéis, davam tudo pronto, ensinavam o básico do programa e olha, que vocês precisam fazer isso aqui. E você não botava imagem, não tinha edição nenhuma, e eu até entendo que os caras não tenham confiança, ainda mais o estagiário que está chegando e tal, que eles não conhecem, de botar o estagiário para, de repente, fazer uns desenhos, colocar umas indicações táticas mesmo nos vídeos e tudo mais. Então, eu até entendo o lado deles, mas isso não era ensinado. Então, isso tudo eu fui aprendendo meio que na marra, apanhando, tentei catar internet, YouTube, e não achava curso, não achava nada, ensinando mesmo a mexer no Longomed. E aí surge a ideia por conta dos cursos que eu fiz. Fiz curso já da CBF, Academy, da Universidade de Futebol, do Futebol Interativo, e conversando com as pessoas, com os outros alunos desses cursos, que é sempre curso na área de análise de desempenho, né? Eu sempre trabalhei na análise desde que eu comecei lá no Vasco. As pessoas reclamavam dos cursos da mesma coisa. Que era, pô, eles falam muito sobre análise de desempenho, até mostram alguns programas que existem, alguns cursos, cita, existe esse programa aqui, existe aquele outro, mas não mostra mesmo como usar o programa, como trabalhar. Então, a ideia surgiu depois do curso da CBF Academy, que teve até um
um aluno do curso que fez amizade comigo, o cara falou, pô, já que tu manja disso, quanto é que você me cobraria para poder me ensinar a mexer no programa? E aí eu acabei ensinando ele, pô, cara, tu manja mesmo, não sei o quê, por que você não monta um curso mesmo, de verdade, e afins? E aí surgiu essa ideia aqui da Masterclass para poder estar compartilhando um pouco com vocês, né? Isso aconteceu lá atrás, eu fui amadurecendo a ideia, eu fiz o curso da CBF já tem acho que 2 ou 3 anos, e, enfim, chegou a isso que é hoje que eu vou estar mostrando para vocês. Então, chega de falar, vamos direto ao que vocês estão interessados, né, que é o programa. Então, sobre os requerimentos, eu peguei isso aqui ontem do site oficial do Longomet, né? O Longomet hoje, ele tem duas versões, a versão paga e a versão gratuita. A versão que eu tenho, que eu utilizo até hoje, desde que eu entrei lá no Vasco até hoje, é a versão 1.3.7. Ela é a última versão disponível antes do programa se tornar pago. Então, no instalador do programa, em si, ele já tem o programa pago, a versão paga, a última, paga não, gratuita, a última versão gratuita dele. Então, ele tem muito mais recursos do que a versão gratuita atual. E, obviamente, imagino até, nunca usei a paga, imagino que com o passar do tempo tenham desenvolvido mais coisas, talvez tenha menos que a paga, mas já dá para fazer muita coisa nessa versão 1.3.7. Então, eu imagino até que o necessário do computador seja menor do que isso que está aqui, esses requerimentos, mas vamos lá, falar dele. O sistema operacional, eu vou falar mais do Windows porque é o meu computador, então é o que eu domino mais. Versão mínima do sistema operacional Windows 8, mas eu sei, já conheço gente que trabalhou com Windows 7, funcionou numa boa, então sei que funciona em versão anterior ao Windows 8. CPU mínima o Intel Core i5 de segunda geração e recomendado é um i7, mas o meu computador, por exemplo, ele já é meio antiguinho, meu notebook ele é um i5 só, não é nem segunda geração. E eu utilizo o Longomet esse tempo todo, essa versão 1.3.7, e problema zero, roda normal. Não sei, aqui eu vou abrir para vocês daqui a pouco, como eu estou compartilhando tela e tal, de repente vai ficar pesado, talvez ele fique um pouco lento, mas em condições normais ele roda sem problema nenhum. E memória RAM mínima é 4 GB e recomendado é 8. O meu computador é de 4, não é de 8, e também roda liso. Então, só para vocês terem uma noção de que baixando essa versão 1.3.7, vocês conseguem utilizar numa boa, mesmo que seu computador seja mais antigo, que você não tenha os requerimentos necessários que estão no site, porque é uma versão mais antiga também, né? Então, os requerimentos eram de outra época, os que seriam o necessário. Mas se você tiver um mínimo aqui, então roda tranquilo, preocupação zero. Mas, enfim, vamos para o que interessa, que é abrir o programa para poder mostrar para vocês. Então, essa é a cara do programa, assim que você abre. Análise de dashboards, é onde vocês vão estar criando os seus painéis de botões. Então, aqui, você pode criar vários painéis de botões, dependendo da sua necessidade. Equipes, é onde você pode estar criando as equipes, e aí se você está num time, já sabe escalação, já sabe tudo, você pode ir em cada jogador colocando imagem, nome, apelido, altura, enfim. Você vai criando uma base de dados sobre os atletas também, tudo isso dentro do próprio Longomet. Projetos, são os projetos que você tem, né? Cada análise que você faz, cada projeto que você inicia, cada análise que você vai iniciar um vídeo novo, ele é chamado de projeto. Então, aqui você tem os projetos, você pode ver qual é a pasta onde está arquivada o projeto, como é que é o nome? O vídeo do jogo, você pode trocar até o vídeo do jogo, enfim, você tem uma coisa mais detalhada. O importar, ele é muito útil para quando você trabalha num departamento, está chegando alguém, enfim, você precisa mandar para alguém, seja um projeto, seja um painel de botão, seja as equipes já prontas, qualquer coisa que você tenha aqui do Longomet. Então, você tem como exportar esses projetos, equipes e afins, enviar o arquivo, que é um arquivo específico do Longomet para essa pessoa, e ela vem aqui no importar para importar esse projeto. Então, todas as marcações, tudo que você já tiver feito, já vem direto. Então, isso serve, por exemplo, numa sequência de jogos muito grande, que às vezes você
começou um projeto que você foi marcando ao vivo, por exemplo, mas você não vai ter tempo de conseguir fazer aquilo porque você tem que adiantar outra coisa. Então, você passa o que você já marcou ao vivo para o outro analista, se tiver mais de um analista no clube, né? Você passa para o outro analista, ele só vai fazer o recorte ali do que você já marcou, montar, gerar os vídeos, as playlists e tudo mais, e enquanto você vai adiantar outro jogo, por exemplo. Isso serve também em situação que você está montando um departamento de análise, que acontecia muito lá no Vasco no começo. A gente era estagiário, os caras também não conheciam o nosso nível de entendimento de jogo, então muitas vezes no começo, o nosso treinamento era pegar alguns jogos que eles mesmos já tinham prontos, analisados, a gente tinha que fazer a nossa análise, separar da forma que a gente achasse que devia separar os lances, as plays e tudo mais, a gente exportava e mandava para eles, depois eles davam uma conferida e aí eles iam explicando, olha, aqui poderia ter marcado isso, não poderia, né? Eles iam dando treinamento para a gente assim que a gente entrou, né? Abrir, você vai abrir algum projeto e novo, você vai começar algum projeto do zero. Então, vou abrir aqui um projeto para vocês, pegar aqui, sei lá, ano passado, por exemplo. Cadê Madureira e Botafogo? Repara que ele vai dizer que alguns vídeos estão faltando para esse projeto. Isso é uma outra vantagem do Longomatch. Ele armazena todos os eventos que você marca, eles ficam armazenados, mesmo que você não tenha o arquivo do vídeo. Então, qual foi o problema aqui no caso? Eu tenho o limite de memória do computador, e como eu cursei o FRJ lá atrás, o FRJ tem, não, nem sei se é o FRJ ou se é a engenharia especificamente, mas enfim, tem um convênio com o Google, então tem alguns benefícios aí do Google por ter uma conta, um e-mail da UFRJ. E um deles é que eu não tenho limite no Google Drive, de limite de capacidade. Então, todos os jogos, tudo que eu faço, eu vou depois colocando na nuvem no Google Drive. Então, eu não fico ocupando espaço no meu computador, porque assim que eu acabo o projeto, que eu sei que eu não vou mais precisar usar, eu jogo ele no Google Drive e apago do computador o vídeo, para não pesar na máquina. Então, a máquina não fica lenta e tudo mais. E aí ele vai dar esse erro aqui, mas se eu quisesse, precisasse por algum motivo pegar esse jogo de novo, era só ir lá no meu Google Drive, fazer o download, e aí aqui dá um ok, e ele vai sinalizar aqui, olha, tá faltando esse jogo aqui. E aí você vem aqui no mais e diz o jogo que você vai querer estar utilizando, né? Você dá o caminho para ele. Então, eu vou colocar aqui qualquer Bahia, Fortaleza, sei lá, qualquer um aleatório que não vai fazer diferença, só para mostrar para vocês o funcionamento aqui. Ah, e outra coisa, pô, Thiago, não tem essa mamata aí do Google Drive gratuito, tem limite de capacidade. Aí você pode usar o YouTube. O YouTube você tem como postar vídeos como privado mesmo, que aí só você tem acesso, ou como não listado. O não listado, qualquer pessoa que procure no YouTube não encontra. Só vai ter acesso quem acessar pelo link. Então, você pode estar mandando, colocando como não listado, se é uma análise, por exemplo, que é o que eu faço até hoje. Qualquer análise que eu faça, eu coloco no YouTube como não listado, porque eu posso enviar para os jogadores, por exemplo. Então, se for uma situação que a gente não tenha como ter a reunião, seja o motivo qual for, aconteceu agora há pouco tempo no Madureira. A gente, no Carioca esse ano, a gente sabia que vinha tendo concentração, e depois da eliminação da Copa do Brasil, que a gente perdeu de 1-0 para o Barcelona, um jogo que a gente foi muito bem, para mim tinha sido o nosso melhor jogo até então, ali na temporada, perdemos de 1-0, e a gente foi eliminado. E aí, quando a gente ia ter um jogo no sábado, se eu não me engano, e quando foi na sexta-feira, depois do treino, a gente teve a notícia de que não ia ter concentração. E aí falou que foi porque não classificou, mas não era uma represália, era porque não tinha dinheiro. Enfim, a diretoria decidiu que não ia ter mais concentração, não teve. E a gente passava essas informações, esses vídeos, geralmente na concentração. Então, acabou tendo que ser feito dessa forma. Eu tive que modificar, porque minha análise no clube, geralmente, eu não coloco tanta coisa escrita. Eu até destaco as situações, coloco seta, destaco o jogador, mas não coloco muita coisa escrita, porque como a gente está lá falando, então não tem por que estar
tá as situações escritas ocupando espaço na tela. Então, a gente vai falando na medida que as situações vão aparecendo, vai pausando o vídeo, por aí vai. E aí, nesse caso, eu tive que até refazer a análise colocando as explicações também para os jogadores receberem depois e verem a situação para a véspera do jogo contra a Portuguesa, se eu não me engano. Mas, enfim, vamos lá dar uma visão geral aqui do programa quando você abre. Você aqui tem a janela de pop-up, que você pode deixar liberado ou não. Então, só para vocês entenderem, quando você não deixa ela liberada, quando você deixa ela desmarcada aqui, quando eu clicar em qualquer botão aqui, ele vai abrir uma janela que tem alguns botões que são específicos que eu posso marcar, ofensivo, defensivo, se vai para o compacto ou não, e aqui marcar também jogador ou equipe que executou aquela ação. Opa, deixa eu tirar o som aqui. Aqui é a forma que você quer ver o painel de botões. Então, pode ser ajustar o espaço que tiver aqui para ele. Ele vai dar um jeito de caber tudo, e aí fica assim que não dá para ver nada, muitas das vezes. Coloca preencher. Opa, peraí, vou só abrir aqui que eu acho que teve mais gente pedindo para entrar. Ou você coloca preencher, que preenche tudo, mas também fica ruim de visualizar, ou você deixa o painel no tamanho normal dele. E aí ele vai gerar as barras aqui para você mexer e ir marcando. Isso aqui era um painel antigo, até modifiquei, já está diferente hoje em dia. Então aqui você deixa da forma que você julgar melhor para você. Aqui eu não sei se está dando para vocês verem legal, mas tem uns pontinhos verdes aqui. Então, quando você segura e arrasta, você pode alterar o tamanho também. Então, se tivesse aqui no ajustado, ele melhora a visualização aqui. Tem tanto aqui embaixo do visor, quanto aqui na lateral. Então, você melhora a visualização aqui, mas perde aqui em cima, né? Então, como é que uma coisa que é boa também, que muita gente que usa o Longomatch não sabe, é que você tem como dividir essa tela, separar, mas ainda assim essa tela ficaria aqui ocupando a frente dos botões. E aí uma coisa que eu imagino que tenha semelhante também no Mac, mas no Windows, no notebook do Windows, tem uma tecla, que é a teclazinha do Windows, geralmente fica no lado esquerdo, embaixo, perto da barra de espaço. Então, se você apertar essa tecla e mais a tecla P de pato, ele dá essa opção do projetar. Então, quando você conecta um cabo HDMI, você tem 4 opções. Ou você deixa só a tela do computador, e apesar de estar com cabo HDMI, a tela da TV fica preta, não aparece nada. Ou você duplica, tudo que tiver aqui aparece na TV. Ou você deixa só na TV e esquece, a tela do computador vai ficar apagada. Ou você deixa na opção de estender. Quando você deixa na opção de estender, é como se fossem 2 telas independentes. Uma tela para o computador e uma tela para a TV. Então, você tem como pegar isso aqui, é só você ir arrastando para o lado para a direita. Aqui, tá vendo que está sumindo? É que eu não estou conectado aqui no HDMI. Meu cabo não chega, não dá alcance para chegar na TV, porque a TV está longe. Mas na medida que isso tudo que está sumindo aqui, isso estaria aparecendo na tela da TV. Então você arrasta tudo para a direita, para a tela da TV, deixa em tela cheia, aí você vai vendo o jogo na TV e o painel de botões você tem como aumentar. E aí você aumenta aqui, você aumenta o painel, deixa o painel em tela cheia, trabalha com ele em tela cheia, enquanto vai vendo o jogo na TV. Então isso facilita bastante a visualização e agiliza também, que você não tem que ficar arrastando para cima e para baixo, ou se aqui estiver muito pequeno, não tem que ficar de um lado para o outro. Então, isso auxilia bastante. E se você quiser retornar com a tela para o computador, é só ou você clica aqui embaixo na setinha para voltar, ou você clica no X aqui para fechar, que ele retorna para dentro do programa. Dando sequência aqui, esse botão você tem como editar os botões, e aí isso é uma coisa que leva tempo explicar tudo.
seria complexo, mas você tem como editar o painel de botões dentro desse projeto, só para ficar bem claro. Então, vamos supor que você recebeu um painel de alguém, você está se baseando naquele painel, abriu um projeto, utilizou ele, quer adicionar ou retirar algum botão. Se você fizer isso aqui dentro, para esse projeto, esse painel vai ficar salvo. Mas se você abrir qualquer outro projeto, o painel vai ser o original. Então, você tem que ir lá no análise de dashboard, na tela inicial, alterar lá dentro o painel, deixar da forma que você quer, para depois que ele fique salvo daquela forma para todos os projetos dali para frente. Essa barra aqui do lado, você altera a velocidade de visualização. Só de visualização, não é resultado final do vídeo, na hora que você gera o vídeo. Então, você pode querer, por algum motivo, algum lance específico, ver mais lento, você diminui a velocidade para poder ver em câmera lenta, ou se você está com o tempo corrido demais, tem que acelerar, e é um jogo que às vezes você já assistiu, só não conseguiu ir marcando ao vivo, seja porque você era o único e pô, você tem que filmar e você não sente confiança para filmar e marcando ao vivo, ou, enfim, seja o motivo que for, você também pode acelerar, meter lá em 4x, 5x e você assiste o jogo acelerado, só que muitas vezes você não consegue reparar detalhes específicos, né? Que se você estivesse em velocidade normal, às vezes você conseguiria e a análise ficaria melhor, ficaria mais completa. E aí, então, aqui os botões dos jogadores, qualquer ação que você faça, você tem como selecionar o jogador ou a equipe. Então, aqui, se eu quisesse dizer que saiu um gol do Botafogo, eu clico no Botafogo e clico em placar, por exemplo. Opa, tá com o pop-up aberto. Isso é outra coisa também do pop-up. Se você desabilitar, principalmente quando você está fazendo marcação ao vivo, é melhor, porque aí agora, quando clicar aqui, ele não fica abrindo aquela tela. E repara que toda vez que eu clico no botão, ele vai gerando aqui na lista de eventos esse botão que eu cliquei, né? Ele vai marcando a ação que eu tiver analisado. Então, vamos falar agora da timeline, que é a situação que muita gente acaba se perdendo, que eu vi gente falando, pô, eu tenho lá os botões, mas primeiro eu não sei editar os botões, e segundo que eu não sei, pô, às vezes ele não recorta o tempo certinho, ele recorta mais ou recorta menos, enfim. Então, deixa eu excluir essas marcações aqui que eu fiz. Então, vamos supor que aqui, nesse momento aqui, tivesse acontecido uma saída de bola positiva, por exemplo. Cliquei aqui, saída de bola positiva. Ele gerou lá no instante de 0,24,600 até 0,45,600, ou seja, esse botão está com um intervalo aqui de 21 segundos, e aí você pode, e aqui pelo tempo, quando você clica no botão aqui, mesmo estando pausado, o vídeo corre. Então, vamos marcar aqui 52,10, por exemplo, sistema ofensivo. 52,210, beleza. Então, ele está configurado 21 segundos para trás. Mas quando você configura os botões também, você determina quando que você quer que eles corram, seja para frente ou para trás. Então, eu cliquei no 51, como esse botão está configurado 21 segundos para trás, ele gera aqui, na linha do tempo, um intervalo de tempo que vai aqui do 31 até o 52. E aí, se eu quiser rever esse intervalo, por exemplo, é só eu clicar aqui em cima dele, com o botão esquerdo mesmo, que ele vai passar a reproduzir, e aí repara que aqui surge um xizinho, e aqui passou a ser 21 segundos, que é o intervalo de duração. Então, ele não está mais reproduzindo na tela o vídeo inteiro, ele está reproduzindo só aquele trecho ali que eu recortei. Então, você tem como programar o botão para ser só para frente, ou para ser um pouco para frente, um pouco para trás, enfim, é da forma que você quiser. Eu acho que faz mais sentido para mim, sempre que eu configuro, eu coloco sempre eles para trás. Eu espero a situação, seja ela individual ou coletiva, seja lá o que for acontecer, para depois marcar o botão e aí ele pega um intervalo de tempo para trás. Mas eu conheço gente que prefere, em algumas situações, trabalhar para frente. Então, por exemplo, bola parada.
Eu conheço gente que prefere marcar o botão para frente, e aí na hora que o juiz autoriza a cobrança da bola parada, o cara vai lá e já aperta o botão, porque ele vai pegar o intervalo todo que vier para frente. Então, isso assim, é muito pessoal de cada um, realmente. É o que for, for agregar mais, for mais necessário para você. E aí a gente tem aqui como alterar também. Então, às vezes, você vai marcar o intervalo de tempo de, sei lá, 20 segundos, mas foi um contra-ataque tão rápido que durou só 10. Não tem por que aquilo levar 20 segundos no vídeo. Ou o contrário, foi um ataque longo, que o time manteve a posse, rodou bastante, e é importante, você julga importante, passar para os jogadores que eles conseguiram manter a posse, rodar a bola e tal. Já aconteceu situações assim de eu colocar em vídeo, de eu colocar em vídeo duração de 2 minutos do vídeo ser um lance só. Aconteceu na Série D, lá na Cabo Friense. Que o time estava meio nervoso, a gente estava perdendo no jogo fora, e já o time tentando rodar rápido, perdendo rápido, e a gente, calma, paciência, não é assim que a gente joga. E aí, quando o time finalmente manteve a posse, a gente conseguiu fazer o gol. Acho que foi 1 minuto e 50 de posse, e a bola passou no pé de todo mundo. Então, eu julguei naquele momento ser importante para mostrar para os caras: olha, a paciência, quando a gente teve paciência, o que aconteceu? Acabou resultando em gol. E depois, logo na sequência, 2-1, a gente virou e ganhou o jogo. Então, naquele momento era importante mostrar para os caras como que a tranquilidade e a paciência para executar o que a gente treina resultava em algo positivo. E aí, o que eu fiz? Peguei aqui, tinha recortado um tempo pequeno, mas fui lá e, pô, aumentei o tempo. Então, agora o tempo está enorme. Então, se eu clicar aqui agora, está 1:42 de duração aqui esse intervalo. E se eu quiser voltar para o campo, para o evento inteiro, para o jogo todo, é só clicar aqui no X, pronto, voltou para a visualização do jogo todo. E aí, cada lance desses aqui, que ele vai gerar esses intervalos de tempo, vocês têm como pegar só depois, você pega só o que você julgar necessário, porque muitas vezes você marca coisas que ao longo do jogo, depois, quando você vai ver, pô, isso aqui foi um lance isolado que de repente não cabe entrar no vídeo geral para o grupo todo, porque é um lance que não gerou finalização, nem nossa, nem do adversário, não gerou problemas maiores, mas é uma situação comportamental individual que não pode acontecer. Então, de repente, é interessante você criar uma playlist, separar esse lance para mostrar especificamente só para aquele jogador que cometeu aquele erro, do que você expor o cara na frente do grupo sem necessidade, que isso você vai perdendo o jogador aos poucos se você faz uma situação dessa. Então, você pode gerar uma série de playlists, e aí as playlists vão ficando aqui do lado. Aqui em cima são os eventos que você cria, que você clica lá ao longo do jogo. Aqui são as playlists. Então, você pode dar o nome que você quiser. O número aqui do lado é a quantidade de vídeos, de lances que estão dentro daquela playlist que você está criando. Então, aqui tem playlist de gol, tem o gol específico do Emerson, que a gente provavelmente quis mostrar alguma coisa para ele ou para outro jogador. Uma situação de contra-ataque após escanteio, vídeo do goleiro, que o preparador de goleiros gostava que eu separasse todas as ações do goleiro. No ano passado, no Madureira, a gente estava trabalhando dessa forma. Então, eu fazia um vídeo com todas as ações, seja com bola, seja situação sem bola que daria para ele ter saído fazer cobertura e não fez, defesa, enfim. Então, todas as situações do goleiro, e aí falta lateral ofensiva, enfim, bola parada, ofensiva e defensiva, organização, ofensiva e defensiva. Então, vocês podem ver aqui que geralmente eu separo minhas análises em organização pelos momentos do jogo, né? Bolas paradas, organização ofensiva e defensiva, e transição ofensiva e defensiva. E aí, mais especificamente, se for uma coisa em específico, você pode pegar essa coisa em específico só para mostrar para um jogador ou qualquer coisa do tipo. E eu deixo separado, que eu acho que fica melhor para eu me organizar, e depois eu gero esses vídeos e vou num editor normal, tem o Shotcut aí, por exemplo, que é gratuito, e só junto tudo depois. Mas eu prefiro deixar separado e não juntar tudo direto aqui, porque se eu precisar depois
alguém vier me perguntar, pô, Thiago, tem aquela situação de contra-ataque lá, até para trabalhos futuros, por exemplo, que eu tenho acompanhado o Toninho. Então, se ele fala, pô, aquela situação de transição, não sei o que, para mostrar para os jogadores o que a gente quer, o que a gente gosta, do nosso modelo de jogo. Então, eu prefiro deixar isso tudo armazenado de forma separada e depois juntar e fazer um arquivo único para apresentar para o grupo, do que gerar um arquivo único aqui. Mas se você quisesse, você pode gerar uma playlist única com todas as ações aqui, e aí você gera no PowerPoint mesmo uma imagem, salva depois como PNG, coloca lá, sei lá, organização ofensiva. Gera aquela imagem em PNG, e depois você tem como colocar aqui dentro do Longomat mesmo, colocar essa apresentação. Então, aqui, você clicar no botão direito aqui, inserir antes, imagem externa. E aí eu vou catar qualquer imagem aqui, tipo aqui a do Longomat, da Masterclass. E aí ele vai inserir essa imagem ali na frente antes de começar a mostrar os lances propriamente. E aí repara que os lances vão ficar sem pé nem cabeça, porque eu coloquei outro vídeo aqui só para mostrar aquela situação da vantagem de ter a coisa, de ter o Longomat e a situação do YouTube, Google Drive. Mas você pode montar sua apresentação toda por aqui, pode ser até pré-eleção também. Dá para montar tudo dentro do próprio Longomat se você quiser. E vem situações de filtros e de marcações no campo que fica melhor para mostrar. Deixa eu procurar aqui outro projeto. Porque aqui, como é uma análise mais coletiva dos momentos do jogo, não tem nada quantificado assim tão específico. Então, vou pegar aqui um Madureira em Porto Real, que eu até já joguei para dentro uma imagem também que não tem nada a ver. Foi o meu primeiro jogo quando eu comecei no Madureira lá atrás, lá em 2019, na pré-temporada. E aí eu estava conhecendo o treinador, então esse painel de botões foi muito modificado depois. Isso daqui era um basicão que eu tinha pronto só para mostrar para eles. Assim, olha, dá para fazer isso aqui, botar vários botões e tal. Então eu preciso agora sentar com vocês e definir. Porque não adianta eu recolher uma penca de dado, marcar uma penca de coisa, se você falar, cara, isso para mim não serve de nada. Para mim, eu só me importa, sei lá, finalização, passe e desarme, por exemplo. Então não adianta eu recolher uma penca de coisa se o que o treinador quer de fato é só uma determinada coisa. A não ser que a diretoria do clube também tenha um interesse em armazenar os dados e tal. E ela fala, não, eu preciso que você recolha isso, isso e aquilo. A diretoria está acima do treinador, então tem que recolher aquelas situações todas. Mas para o treinador eu vou passar só o que ele julga interessante, o que ele julga importante. Então, repara aqui que pô, o escudo está meio zoado, não tinha formação, porque eu estava... Foi literalmente o segundo dia. Eu cheguei para conversar, fui contratado, no dia seguinte tinha jogo. Então eu nem sequer conhecia os jogadores, então tá tudo bem zoneado, isso aqui foi bem modificado depois. Mas enfim, vamos lá. Quando você está fazendo uma análise individual, você ganha mais tempo se você for marcando as situações aqui. Então, por exemplo, marquei um 9, finalização no alvo. Ele vai gerar aqui o intervalo do 9 com finalização no alvo. Mas outra coisa que é interessante dos botões, principalmente quando você está fazendo análise quantitativa, individual, né, é você conseguir marcar o campo. Então, se você desabilita o pop-up e marca aqui 9, finalização no alvo, aquele botão está configurado para que ele... Opa, o 10 está marcado também, deixa eu desmarcar. Aquele botão está configurado para que ele tenha uma marcação em meio campo e uma marcação no gol. Você tem como configurar o botão para ter uma marcação em campo inteiro também. Então, se fosse uma finalização aqui de dentro da área, que foi aqui no lado direito do gol, aqui rasteira embaixo. Então, eu estou dizendo onde é que foi o gol e estou dizendo de onde é que foi a finalização. E aí, você dá o OK, ele vai gerar aquela informação ali. Se fosse, sei lá, um desarme do volante, no caso que está lateral direito, né, do 5, marquei lá desarme. Repara que esse botão aqui está configurado para ser em campo inteiro e só com um ponto. Então, vou marcar que o desarme dele foi aqui, sei lá, por exemplo. E está marcado. E aí você vai marcando onde acontece cada situação
E outra coisa que é interessante, que eu falo do Longomatch ser um programa que é para todo mundo, não só para quem trabalha com futebol, né? Esses campos e tudo mais, o Longomatch foi criado pensado no futebol. Então, essa é a pré-configuração dele. Ele já vem com os campos inseridos, campos de futebol. Mas se você trabalha basquete, handball, vôlei, enfim, seja lá o esporte que você pratique, quando você está configurando os botões, você também tem como alterar essa configuração de marcação na região do campo. Então, você pode colocar um campo de basquete, um campo de futebol. Ali onde é o gol do futebol, você poderia colocar uma imagem, sei lá, da tabela do basquete com a cesta, que você vai marcando onde é que pega na tabela, quando o cara arremessa, se é que pega na tabela, enfim. Você pode criar o que você quiser para fazer análise tanto individual quanto coletiva, quantitativa ou qualitativa de tudo quanto é esporte. Então, por isso que eu acho que é um programa muito útil também, que ele serve não só para a galera do futebol. E, enfim, dando sequência aqui, né? E aí, tudo que você vai gerando, ele vai... Então, repara que passes. Nesse jogo, a gente trocou 520 passes. Então, como é que você facilita para você ver essas informações depois? Se você vier aqui embaixo, aqui em ferramentas, mostrar a estatística do projeto, ele vai abrir uma janela e tem todas as estatísticas e as subcategorias. Então, ali no botão que tem certo e errado, ele já aparece aqui, ó. E como eu marquei só da nossa equipe, vai ter tudo zerado aqui do Porto Real. Mas, por exemplo, aqui passes 462, que dá 88,85% dos passes do jogo. E aí tu vai falar, ué, então tá errado, porque aqui é 462 e aqui tá marcando 520. Só que é a situação que eu falei com vocês. Como eu estava chegando, eu não conhecia todo mundo. Então, principalmente no segundo tempo, aconteceu substituição e tal, teve jogador que eu não conhecia, então tá vazio. E eu até acabei depois, quando acertou, definiu que é importante é isso e aquilo, até com um painel novo, refiz esse projeto novamente desse jogo para ter tudo certinho, bonitinho. Mas eu estou mostrando para vocês esse errado, digamos assim, com falhas, justamente para se essas falhas vierem a acontecer com vocês, vocês conseguirem entender o porquê, aonde que pode estar o erro. Então, esse erro acontece quando você não marca algum jogador. E aí o programa sabe que foi um passe certo ou um passe errado, mas não sabe de quem, não sabe para qual time, então ele não marca para nenhum dos dois lados, quando você está vendo aqui a estatística, né? Então aqui estão as subcategorias todas, e aí você tem como ver isso também por categoria, então passe errado, finalização, enfim, todos os botões que você tiver. Você tem como ver também o total, quanto foi da equipe do visitante, quanto foi do mandante, se vocês estiverem fazendo das duas equipes, né? Você tem também como ver isso em gráfico de pizza, se você preferir, ao invés de ver em gráfico de barra, e aí ele vem também com um percentual arredondado, mas esse gráfico de pizza, às vezes, ele sai um pouco cortado, então eu não acho tão legal. E, sinceramente, para ver esse geralzão assim, da equipe, eu também não vejo tanta necessidade. Confesso que eu nunca... Para não dizer que eu nunca usei uma vez só. E as marcações que você vai fazendo. Opa, tem alguém que está com o microfone desbloqueado aí. Tô vendo aqui, Renato, se tu quiser falar alguma coisa, pode falar. Não sei se tu abriu o microfone para isso. Esbarrei aqui, desculpa. Não, tranquilo. Tô dando sequência. Esses botões também você pode ir marcando tudo aqui no jogo. Você vê as marcações, só que aqui é muito zoneado ainda, né? Não tem estatística pelo jogador mesmo. Então, se você vier aqui em estatística dos jogadores, você tem como conseguir ver as ações deles individualizadas. Então, lá a gente marcou finalização lá do 9. Então, aqui a finalização deu 6 no alvo, só que aqui está tudo zoneado porque eu fiz só para dar uma noção para vocês, né? Mas aqui seriam 2 finalizações, as duas... Aqui até nem casa, né? A esquerda, uma foi na esquerda, outra na direita, tá tudo no mesmo canto. Mas, enfim, é só para mostrar que dá para fazer e você tem como ver o individual de cada jogador aqui também.
Então, você tem como ver a quantidade total de tudo. E aí você tem como pegar tudo isso de informação, seja coletiva, individual, áreas no campo e afins. Depois você tem como jogar essas coisas para uma tabela ou uma base de dados que você faça no Excel ou um relatório que você esteja fazendo. Então, é bem útil. E aqui embaixo também, a situação você vê a equipe toda, na real. Você também tem como ver aqui. E aí, pô, é todas as ações. Então, é um caos total, né? Porque está tudo bagunçado, uma penca de ação. Então, é justamente para isso que servem os filtros. Então, você pode filtrar por categoria. Então, vamos supor que eu quero ver só passe, e aí ele já some com tudo. Então, passe não tem marcação no gol. Meu botão de passe está configurado para ser só em campo inteiro, então também não vai aparecer nada aqui no campo, no meio campo, né, no campo final, na metade final. E eu posso ainda filtrar, se eu quisesse ver só do Madureira, se eu quisesse ver só do Porto Real, ia assumir tudo, porque eu não marquei. E você pode filtrar também por jogador. Então, lá, goleiro aqui não está marcado nada, jogador 2 está marcado 1, jogador 3 tem 2 passes marcados, o 4 tem 2 passes. E aí, cada um desses lances aqui, se você quiser ver também cada um deles, por exemplo, tu vê que um jogador aqui, um zagueiro, tá com um monte de passe curto, sei lá, uma diagonal longa. Ah, quero ver como é que foi essa diagonal. É só você clicar aqui, ele vai direto para aquele recorte referente a essa marcação. Você tem como ir vendo os lances também separados depois. Isso é muito útil para a situação também você ver individualmente, por exemplo. Se você cobra alguma coisa, você cobra que tenha. Eu estou falando muito de bola longa, porque aconteceu agora no Carioca desse ano. A gente tinha zagueiros que a gente correu atrás, a gente queria zagueiros construtores, e a gente tinha zagueiros com essa capacidade de fazer essas diagonais longas. Muito bem. No Cabo Frense a gente também tinha, a gente também utilizou isso. Então, era uma coisa do nosso modelo de jogo. A gente treinava situações para que favorecessem essa bola longa de zagueiros e de volantes, porque todos eles faziam isso muito bem. E, então, isso é uma ferramenta para você ver depois se o jogador está realmente executando aquelas situações ou não. Então, pode acontecer, por exemplo, do cara perder confiança. Até aconteceu isso num jogo treino. Um dos jogadores, a gente no treino o cara fazia tudo, aí no jogo treino errou a primeira, acabou. Não tentou mais nenhuma. E sim, tinha muita chance, tinha muita possibilidade, tinha abertura, tinha espaço para o cara receber, enfim, tudo certo para ele fazer. Tiveram duas situações claras que ele tá com a cabeça levantada, que ele viu a jogada, ameaçou e em cima da hora refutou, cortou e seguiu com a posse jogando curto. Então, eu fiz esse mapa, mostrei pro cara, olha, você tentou só uma no jogo, todas as outras você refutou. E aí você mostrando o mapa e mostrando o vídeo pro cara, ainda mais se você tem filmagem de treino, de que ele acerta, você levanta a moral do cara e dá confiança para que ele pratique aquilo, né? E depois, pô, no campeonato foi muito bem, fez maior facilidade, enquanto a gente esteve lá. Então, pô, ajuda bastante. É uma coisa que eu também falo muito para quem está começando, quem tem interesse na análise. O analista acaba fazendo muitas vezes um papel nesses clubes menores, que não tem uma comissão que seria o ideal, acaba fazendo o papel do psicólogo, entre aspas. Porque você tem que ter muito cuidado para saber a hora que é para você mostrar para o cara, olha, o teu número tá ruim, teu coisa tá ruim, porra, você tem que saber a hora de bater e você tem que saber a hora de assoprar. Então, você acaba. As suas ações podem jogar o cara lá em cima ou jogar o cara lá para baixo de vez. Né? Então, até uma coisa que eu sei que tem clube grande que faz, que disponibiliza estatística direto para os jogadores, uma coisa que eu particularmente não gosto muito. Então, essas estatísticas geralmente eu deixo para a diretoria quando ela tem interesse, deixo para a comissão o que julgar ser importante, e para os jogadores eu não repasso, a não ser que julgue necessário. Aí eu sempre estou conversando com o treinador e tal. Mas por que eu digo isso? Eu já tinha essa sensação, digamos assim. Eu não sei aqui quem já assistiu Playbook, que é uma série da Netflix, que fala sobre treinadores e tal.
E aí, acho que é o quarto episódio da série, se eu não estou enganado, é com o treinador da Serena Williams, a jogadora de tênis que, porra, já ganhou tudo que podia ganhar. E ela teve uma lesão muito grave e tal, ficou muito tempo parada. E quando ela retornou, ela não voltou bem. E tinha uma situação de quando ela subia para perto da rede, ela estava errando muito. E aí o treinador percebeu essa situação, sabia que ela estava mal, só que falou: pô, se eu der porrada nela, eu vou jogar ela ainda mais para baixo. Então eu tenho que arrumar alguma forma de jogar ela para cima. E aí o que ele pensou, ele falou: pô, não é o mais correto, mas eu vou mentir, vou fazer uma mentira boa. Então ele chegou para ela um dia no treinamento e falou: cara, hoje eu estou muito feliz. Aí ela ficou com aquela cara sem entender nada. Eu estou muito feliz porque, pô, estava vendo as estatísticas e vi que quando você vai, que você sobe para a rede, 80% das vezes você ganha um ponto. De cada 5 vezes, 4 você ganha. Então, pô, 4 já é praticamente um game. Então, pô, quando você sobe, eu tenho certeza, eu fico confiante de que é ponto quase certo. E ela falou: é sério, eu achei que eu estava mal. Ele pois é, mas não é o que a estatística está mostrando. Então, isso deu confiança para ela, passou a subir acreditando mais para a rede, acreditando que ela ia conseguir, e acabou que no final do campeonato ela terminou mesmo muito próximo desses 80% de aproveitamento, apesar de todas as outras vezes que ela errou no começo. E acabou ganhando o campeonato também, foi campeã. Então, é uma situação que eu acho que você não pode passar tudo para o jogador, mesmo que você ache, pô, eu acho esse negócio da mentira errado, não vou fazer isso nunca. Tudo bem. Mas você passar sempre as informações, as estatísticas, se um cara tá mal, quando ele recebe a estatística dele, ele vê pela estatística, ele, porra, eu sei que eu tô mal, a estatística tá mostrando que eu tô mal, acho que você só joga o cara ainda mais para baixo. Então, eu acho melhor você segurar e mostrar só quando for realmente importante que você mostre. Seja pra, não só para falar mal, mas para elogiar também. Se tiver bom, você tem que mostrar pro cara que tá bom. Porque senão o cara também pensa: porra, o analista, toda vez que manda alguma coisa que vem falar comigo é só porrada, porrada, porrada. E aí o cara fica de saco cheio, ele já fica de mau humor quando você tem qualquer coisa para falar com ele. Então é importante também ter os feedbacks positivos, não só coisa negativa. Porque isso tem muito a ver também com geração de marcador somático. Não sei quem aqui já ouviu falar disso, que é explicando bem rápido, tá? Eu sei que eu estou fugindo um pouco do assunto do longomédio, estou falando mais da análise em si, mas o filme do Divertidamente, por exemplo, para mim ilustra muito bem a situação de marcador somático. A pessoa tem lá as bases dela, né, as lembranças, as memórias, que constroem a base do que a pessoa é. E quando você tem uma memória forte, ela gera alguma base. E marcador somático é mais ou menos isso. Se o cara executa uma ação de uma forma que aquilo gera um sentimento, uma emoção boa para ele, ele vai associar: caraca, isso aqui é bom. Isso, e já fica no subconsciente dele de que aquilo é bom e ele busca fazer aquilo durante o jogo. Então, principalmente quando você está em pré-temporada, é interessante você ter essas situações positivas do modelo de jogo. Você está mostrando para o cara: porra, aqui, ó, isso aqui gera gol, isso aqui gera lance perigoso, isso aqui evita gol, porra, você está bem nisso, nisso e naquilo. Isso vai gerando no cara uma coisa de: caraca, eu estou bem, eu estou fazendo tudo certo. Então, além do psicológico do cara ficar melhor, o cara ficar mais confiante, ele acaba também absorvendo melhor o que ele tem que fazer, porque ele guarda: caraca, isso é bom, isso me ajudou. Então, aumenta a chance dele repetir aquilo depois no jogo. Então, são algumas situações que são interessantes aí da análise também, para eu estar citando para vocês. E aqui, esse botãozinho eu não tinha falado, você volta para essa telinha aqui com os jogadores. E, então, situação, por exemplo, você, pô, esqueceu de marcar, que nem aquele lá. Eu esqueci de apertar o botão do jogador para poder marcar ele lá na hora da ação. E agora? Você vem aqui com o botão direito, editar propriedades, e aí você consegue alterar a direção também, e consegue marcar o jogador. Foi o número 6, por exemplo. Ponto de vista coletivo também, eu falei muito do individual, mas aqui nos filtros, se você quiser ver aqui, cadê a recuperação, desarme, por exemplo. Aqui eu marquei só 2, mas você fazer uma análise coletiva da equipe, vamos supor que a sua ideia é subir bloco, marca alta, pressão pós-perda lá em cima,
algo parecido com o que era o Flamengo em 2019, do Jorge Jesus. É tipo, o time anda para frente, não anda para trás quase nunca. Então, o que você vai esperar da quantidade de recuperação de posse, de desarmes e tal, de interceptações? Você vai esperar que a maioria seja no campo de ataque, ou pelo menos próximo ao meio-campo. Então, isso também serve de indicativo para você ter noção se os jogadores estão executando bem a situação ou não. Então, se a sua ideia é marcar lá em cima e você tem a maioria aqui atrás, das duas, uma. Ou a equipe não está fazendo o que é para ser feito, ou faz mal feito, tem que correr para trás desesperado e acaba que você recupera a bola atrás e não na frente. Ou pode acontecer de recuperar muito por um lado e pouco pelo outro. Aí você tem que ver. Isso acontece porque a característica dos jogadores é execução errada mesmo da movimentação. Enfim, é aí que você vai analisar realmente para poder ver o que está acontecendo. Outra coisa que eu costumo falar, tem gente que acha, pô, eu não consigo fazer análise porque eu não tenho software, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. Cara, o importante é você conseguir ter conhecimento do jogo, em primeiro lugar. Segundo, mesmo tendo software, você tem que entender também do jogo, porque se eu pego esse daqui, um recorte desse exemplo que eu dei, e jogo, ó, é isso aí é a recuperação que a gente teve, e não contextualizo nada com o que foi visto na partida, aquilo não é informação, aquilo é só dado. Informação é quando você consegue pegar esse dado e transformar aquilo em alguma coisa, você consegue contextualizar, você consegue gerar conhecimento de fato. Então, óbvio, o software ajuda bastante, mas você tem que ter conhecimento também do jogo em si, exemplificar e mostrar o que está se passando, o que está acontecendo. Enfim, mostrei aqui tudo que tinha para mostrar com relação a seja quantitativo, coletivo, individual. Então, mostrar para vocês alguns exemplos do que dá para ser feito com longomédia. Então, aqui tem um gol, por exemplo, da gente no primeira partida desse ano contra o Volta Redonda, no jogo fora. Esse foi o nosso segundo, não, foi o nosso primeiro gol na partida. Então, aqui o que dá para fazer com o Longomatch em vídeo, só para vocês verem como é que ficaria uma edição com o Longomatch, né? Então, aqui, eu vou pausando para poder ir explicando, tá, gente? É como se eu estivesse apresentando aqui para os jogadores mesmo, quando eu mostro para eles. Então, aqui, situação. O Breno, nosso zagueiro, qualidade monstra para poder construir. Lançamento, conduzindo. Muito bom zagueiro. Sinceramente, não sei como ele está num nível baixo ainda, porque para mim ele é nível Série B no mínimo, sabe? Eu acho um erro de pesquisa de mercado muito grande. Até teve um dia desses um analista que eu sei que é de um clube grande, que entrou em contato para perguntar sobre ele, só que eu mandei tudo pro cara, falei o que tinha para falar, e no dia seguinte eu vi no Instagram que o Breno tinha fechado com Santa Cruz. Então, enfim, o cara joga muito. Então, o que a gente viu? Ele tem essa capacidade, vamos dar liberdade para jogar. Então, se ele tiver sem pressão do adversário, que a bola aqui para o adversário é descoberta, ainda mais nessa situação, primeiro jogo da temporada, talvez os caras do Volta Redonda nem soubessem da capacidade dele. E aí o que é o natural? Geralmente as pessoas pensam, pô, zagueiro tem menos intimidade com a bola, né? Então, acaba dando espaço, deixa o cara jogar a maioria das vezes. E a gente falou, vamos aproveitar isso. E situação que o adversário esteja com a bola descoberta, então, para quem não sabe, né? Se o cara está pressionado e os caras que estão aqui atrás não estão conseguindo ver a bola, isso é bola coberta. Ou seja, a bola está coberta para todos esses jogadores. Eles não estão conseguindo ver porque tem alguém aqui da equipe pressionando, fazendo pressão. Bola descoberta é essa situação onde todo mundo está conseguindo ver a bola. Então, a situação bola descoberta, vamos liberar ele para subir. E aí, quando isso acontecer, para a gente não ficar só com o cara atrás caso perca a bola, o volante tem que entrar para fazer a cobertura dele. Outra coisa, o longomatch, as marcações, os desenhos dele, eles sempre ficam parados na tela por 5 segundos. Isso é uma configuração dessa versão do programa. Isso eu já fucei tudo quanto é lado, não adianta, não tem como você mexer, é 5 segundos. Então, até por isso que eu também utilizo o Shotcut, que é o editor de vídeo normal
que pô, é básico, é mega simples para usar. Então, se você achar que 5 segundos é tempo demais ou tempo de menos para mostrar alguma coisa que você precise mostrar, no shortcut é só você cortar e você transforma esses 5 em 3, ou você transforma esses 5 em 10, enfim, aí vai depender da sua necessidade. Mas só para vocês ficarem cientes que é sempre um intervalo de 5 segundos que é gerado quando você coloca o desenho em qualquer lance. Mas enfim, o jogo seguiu, a gente tem sempre ou um lateral ou um extremo aberto dando amplitude para poder alargar a linha do adversário. Então, se o cara acompanhar para tentar ficar mais próximo, gera aqui janelas, gera espaços grandes. Então, repara que tem espaço entre o zagueiro e os laterais dos dois lados. Então, se a gente quisesse, poderia ocupar para tentar construir por aqui. E também para dar a opção da bola longa, caso os caras não fiquem mais fechados, ou até dividam, como está nesse caso, ele está meio dividido entre a parte de dentro e a parte de fora, mas não está aqui em cima mesmo, marcando colado. Então, dá espaço para essa bola entrar. Então, essa bola aqui entraria dos dois lados. E vocês vão ver que ela entra aqui no ponto aqui do lado esquerdo. Uma coisa que a gente falava muito, principalmente segundo volante meia, ataca a área, tem que pesar na área. Seja para você mesmo finalizar ou para arrastar a marcação e gerar espaço na entrada da área para que essa bola seja rolada para quem vem de trás. E é justamente o que acontece nesse lance. O segundo volante vai atacar a área, vai arrastar a marcação junto com ele, e aí gera um espaço na entrada da área para o meia que está chegando mais recuado, porque estava dando opção do outro lado. Bola boa no atacante que fez o pivô, e o volante está lá na área justamente para... Primeiro ele conseguiu arrastar, e depois ele conseguiu finalizar, que é tudo que a gente falava, que a gente cobrava em treino e falava, pô, a gente precisa que faça isso, pô, os caras conseguiram executar tudo aqui muito bem, que é outra coisa que a gente cobrava também. Entrou na área, seja o volante ou o meia, um vai vir, quem entrar na área, o outro vem para a bola na entrada da área, seja para rebote ou para uma bola que seja rolada para trás, e o outro que entrar aproxima do atacante, porque uma situação que dê para fazer pivô, ou que o atacante não consiga finalizar, mais resvale, a bola sobre, ele tá próximo para conseguir dar sequência na jogada, e foi justamente o que aconteceu. E com relação às estatísticas, eu vou mostrar aqui um genérico, até por questão de ética, de não mostrar dados de jogador, que, pô, isso é coisa do clube, então eu deixei um aqui genérico, só para vocês terem uma noção, mas no Excel você tem como gerar os PDFs depois com essas informações das estatísticas que você venha a recolher. E aí você tem como pegar aquelas marcações lá de passe, desarme, enfim, tudo que você marcar localização, você tem como gerar o seu próprio relatório, aí você gera da forma que você achar melhor, da forma que você quiser, você gera o seu relatório e vai colocando essas informações aqui. Isso é muito útil não só para dar feedback para treinador, para atleta, para diretoria, mas também para análise de mercado. E por que eu falo isso? Óbvio que se você está interessado no jogador, você não vai pegar trocentos jogos dele para poder ficar fazendo estatística, porque é inviável. Tu não vai ter como fazer isso, porque você tem uma penca de outros jogadores para conseguir ver, né? Mas se você tem esse material, essa base de dados já, que é o que eu tenho no Excel. Eu tenho uma base de dados onde eu vou alimentando essa base de dados, só de eu mudar o dia e o nome do jogador, ele já puxa as informações dos dados tudo no automático. E aí você consegue armazenando e gerar sempre relatório de jogo se você precisar. Você não precisa ficar com aquela penca de arquivo salvo lá dentro também. Você gera de acordo com a demanda, com a necessidade. E aí você ter dos jogadores com quem você está trabalhando, ou com quem você já trabalhou, você ter essas informações, também é útil para caso você vá depois para algum clube, por exemplo, e você quer levar aquele jogador, mas a diretoria ou enfim, tiver entrave. Então você ter as informações já prontas, mastigadas, ajuda você também convencer a diretoria, ou seja lá quem for, que é bom contratar. Então, aquele cara, você consegue mostrar os porquês, né? Então, além de você abrindo o programa, se você quiser mostrar os lances mesmo,
É só você ir em cada jogo, que vai estar separado com as ações aqui do cara, você vai nos filtros, coloca para ver só o cara, e você consegue clicando, mostrando os lances, seja lá para quem vai decidir se contrata ou não, você também tem essas estatísticas todas separadas. E isso ajuda bastante mesmo. Já aconteceu com a gente ter jogador que tinha uma certa dúvida e depois acabou sendo contratado. Então eu falo, até citar porque eu vi esses dias, jogo, por exemplo, eu vi que o Botafogo, o CEO estava brecando contratação, porque, enfim, o Botafogo parece que já contratou jogador que contratou ou renovou o contrato para essa temporada e agora já está dizendo que não conta mais com o jogador. Então, ele resolveu brecar as contratações e está querendo cobrar mais do freelance lá, enfim, das pessoas de quem ele tem que cobrar, falando, pô, por que contratou esse cara então? Então, uma situação dessa, se você já tem esse material todo, você consegue chegar num clube desse e mostrar, não, contratei por isso e aquilo. Então, você mostra que ou você tem convicção, ou que você não tem convicção, e pode ser um acaso do cara não estar bem e tal, ou você vai mostrar que você tinha convicção, mas que a sua convicção estava errada. Pode acontecer também. Do cara olhar os números e falar, pô, mas isso aqui não é bom, não é possível que eu não tenha nada melhor que isso. Então, isso é uma coisa que pode ajudar bastante também, assim. Análise de mercado é uma coisa que eu posso falar com certa propriedade, porque eu, Toninho, Denis, que é o auxiliar, a gente tem trabalhado nisso, modéstia à parte, a gente é muito bom nisso. Então, isso é uma coisa para clube de menor investimento também que ajuda bastante. Você conseguir fazer análise boa de mercado, você larga muito na frente, porque você consegue fazer times muitas vezes mais baratos do que a maioria e extremamente competitivo. Então, a gente no Madureira, no ano passado, 2020, quando a gente começou o campeonato, tinha até uma matéria, eu não sei se eu vou ter aqui, eu acho até que eu tenho aqui no computador, mas enfim, não vou ficar caçando. Tinha uma matéria que o Madureira no estadual estava cotado para ser o último colocado. O último não, penúltimo. Era disputa de quem seria rebaixado. Acho que era Madureira e Macaé que tinham colocado, se eu não me engano. Então, o time era cotado para ser rebaixado, e aí você vai ver o time, muitos jogadores vindo de Série B, de Carioca, gente vindo do Nordeste. Então, a verdade é que muitos nem conheciam. E pensa, pô, time de Série B com o nego que vem do Nordeste, sei lá da onde, pô, não tem como isso dar certo na visão da imprensa. Muitas vezes por não conhecer, né? Aí você vai ver esse time. O goleiro tá na Arábia, o lateral direito, o Gedeilson, a gente trouxe na teoria seria para ser o titular. Teve problema de lesão, depois que acabou o estadual foi para o Londrina, foi titular absoluto do Londrina na Série C, que subiu para a Série B. Quem jogou o estadual foi o Juan, que de novo, que é um garoto da base, que de novo foi titular esse ano, a maioria dos jogos. A zaga, Marcelo, que está no Vasco. Alan, que foi para o Sampaio Correia jogar a Série B depois do estadual. Lateral esquerdo, Marlon, que foi também para o Sampaio jogar a Série B e depois, agora há pouco tempo, foi para o América Mineiro. Volante também foi para o Sampaio, o André também foi para o Sampaio Correia. Naninho está no Volta Redonda e está jogando muito esse ano. Emerson Carioca está na Portuguesa, que está nas semifinais do Estadual do Rio, também está jogando muito. Catatal foi para o Vasco, hoje está na Vitória. Pô, enfim, o time todo, praticamente, depois daquele estadual, foi para uma Série B, mais ou menos, no mínimo. Praticamente o time titular todo. Na Cabo Friense, a mesma coisa. A gente teve Coutinho, que pô, a gente encontrou, conseguiu levar por empréstimo, e agora o cara está sendo aproveitado no Fortaleza, Otávio, não sei como é que está a situação hoje. Mascote, que era o outro atacante, depois lá da Cabo Friense, da Série D, vai estar jogando Libertadores, foi pro Red da Bolívia e tá jogando Libertadores, então, pô, o cara tava jogando Série D e esquecido, a gente encontrou o cara e, pô, agora tá jogando Libertadores. Então é uma coisa que me incomoda, sabe? Não é possível que não exista um time do Brasil de Série B ou Série C, pelo menos, que consiga ver essas situações, sabe? É uma coisa que me dá nos nervos. Fora outros que eu não citei, que, pô, na minha opinião, também tem capacidade de jogar no mínimo uma Série B, sabe?
Então, se você fala, voltando no Botafogo, se eu chego no Botafogo, por exemplo, talvez os caras não quisessem contratar esses caras. Porque pensa, pô, só rodou time de Série D, sei lá, mas se eu apresento isso aqui, pode ser que mude a opinião desses dirigentes, né? Então, falei um pouco disso. E agora eu apresentei o programa, falei bastante aqui. E voltando para a apresentação, eu quero falar para vocês um pouco sobre uma opção que seria oferecer para vocês um curso que eu tenho, que ensina a mexer justamente em tudo do Longomed. Então, eu sei que se você pegasse agora, depois dessa aula, que já deu uma visão geral e tudo, e começasse a tentar fazer por conta própria, eu sei que você ia acabar uma hora conseguindo. Mas se tivesse outra opção, que é o que eu estou falando, que é a opção de eu poder ajudar ativamente nesse aprendizado, dando as dicas, os suportes e tudo que precisar. Então, eu tenho alguns serviços, faço serviço de edição de vídeo para jogador e para atleta, seja para fazer vídeo de modelo de jogo de treinador ou vídeo do atleta. Faço análise por fora também, análise de mercado, análise de vídeo jogador, enfim, tudo quanto é tipo de análise que você possa imaginar, eu ofereço serviço. E tem o serviço de consultoria. A consultoria pode ser tanto se você falar, pô, Thiago, eu quero aprender mais sobre uma determinada coisa que eu não sei. Eu cobro uma consultoria e dou uma aula para você sobre aquilo, se eu dominar esse assunto, se eu me sentir confortável para falar sobre aquilo. E esses assuntos podem ser tanto sobre programas, se você tem alguma dúvida, ou pode ser uma coisa mais específica. Por exemplo, um dia desses, um cara veio me perguntar, pô, o que tem de ferramenta para fazer análise de mercado, que eu estou meio perdido e tal, porque não tem muita coisa gratuita. E aí comecei, fui contando as coisas para ele e falei, pô, mas o importante é vocês definirem algumas situações primeiro e tal, entre elas indicadores de desempenho por posição. Aí ele falou, indicador de quê? Eu falei, então, tu nunca ouviu falar disso? Ele falou que não. Aí eu fui, preparei, dei uma aula para ele a respeito sobre indicador de desempenho por posição. Então, assim, as consultorias podem ser tanto mais técnicas, digamos assim, quanto técnicas que eu digo sobre o jogo, ou pode ser mais também sobre programa, Excel, PowerPoint, Logomatch, enfim. E aí, apresentando para vocês a ideia do curso, que é a análise de desempenho através do Logomatch, que alguns dos benefícios é a formação rápida, porque são esses anos todos que eu tive de experiência fuçando, que eu fui aprendendo tudo na marra. Eu peguei só o que é necessário para ensinar tudo, então essa versão 1.3.7, eu sei tudo que dá para fazer nela, então tá tudo isso no curso. É o método que eu recomendo para quem escolher fazer, né? Fazer a aula, aplica, faz a aula, aplica. Por quê? Porque é muito conteúdo, é muito denso. Então, se você resolver assistir tudo para depois começar do zero, quando for começar, tu já não vai lembrar lá da primeira aula, do começo, e você vai ter que fazer tudo de novo. E aí, outra coisa que vocês não sabem também, essa apresentação que eu fiz do programa e tudo mais, isso é justamente o conteúdo da aula 1. Então, já deixei vocês verem esse conteúdo da aula 1 de graça, que é uma apresentação do programa, o conceito de timeline e tudo mais. A duração, eles são 5 horas de aula de vídeo e mais o tempo que você for necessário para praticar. Então, no certificado, eu até coloco um certificado de 10 horas, porque eu considero que você vai ter pelo menos mais umas 5 horas para aprender em tudo mesmo no programa. Então, o certificado no final do curso é um certificado de 10 horas. A plataforma ele é 100% online, então as aulas são gravadas e você pode assistir quantas vezes você quiser e de onde você estiver, através da Hotmart. Para quem não conhece a Hotmart, ela é a maior empresa da América Latina de produção de infoprodutos, né, de cursos e tudo mais. Ela é a maior empresa da América Latina e está caminhando a passos largos para ser a maior do mundo. Então, uma coisa que eles se comprometem é do curso estar sempre disponível online. Então, se vocês comprarem o curso, é acesso vitalício. Então, você pode ver, rever quantas vezes você precisar. É bem seguro. Tem o suporte disponível para tirar dúvida e até marcar sessão de consultoria, que é uma coisa que eu me comprometo com o curso, porque a minha ideia eu não quero simplesmente fazer o curso, deixar tudo pronto e falar, você que se vire. Eu quero ter como participar mesmo, se você tiver qualquer dúvida. Então, eu me comprometo a ter um horário para poder tirar qualquer dúvida que você possa ter. Se for uma dúvida que dá para tirar pelo WhatsApp, beleza. Se for uma coisa maior que você precise fazer uma sessão, mesmo uma consultoria online, eu faço e tudo isso sem custo, está embutido já no valor
do curso, né? Então, só para vocês terem uma noção, aqui, por exemplo, eu peguei a avaliação do conteúdo. Aqui, aula 7, 8 e tal, todos os cursos, os módulos, as aulas, até o momento, do pessoal que já fez, tem avaliação de 5 estrelas, que é o máximo. Então, só para vocês terem uma noção de que o conteúdo realmente é útil. E aqui alguns depoimentos. O Gabriel falou: curso muito bom, didática simples, objetiva, recomendo a todos. O Thiago, eu nem sei, ele assistia aqui a live também, eu nem sei se ele está aí ainda ou não. Ele falou: experiência muito gratificante, curso didático, objetivo, bem operacional, boa visibilidade dos conteúdos, fácil contato para tirar dúvidas e conteúdos bem preparados e abordados. Então, aqui, isso é só alguns dos depoimentos que tem na própria página lá do curso, vocês têm como ver. E aí, quem tiver interesse deve estar pensando: tá, mas qual é o investimento? Né? Tá aí falando esse monte de coisa. Então, só para vocês terem noção de quanto seria outro curso, a CBF Academy, por exemplo, ou você faz o curso de analista, que é 2.285, ou faz um curso que é ferramentas, introdução às ferramentas da análise, que é 860, mais outro que é introdução à ferramenta de análise 2, que também é R$860. Só nesse 2 é que está escrito conteúdo programático, está lá citado o Longomed. Só que eu já fiz esses cursos e também conversei recentemente com pessoas que fizeram, para não correr risco de eu estar falando nenhuma mentira aqui para vocês hoje. E elas falaram: cara, eu também cito o Longomed, abre lá, mostra, dá para fazer, tem isso, tem aquilo, mas ensinar mesmo a mexer, não ensina. Então você ia gastar, na melhor das hipóteses, 1.720, na pior, 345, para não aprender a mexer em tudo do Longomed. Universidade do Futebol, a mesma coisa. Tem uma que eles chamam de programa de capacitação de analista, que eu já fiz. É uma série de cursos de análise de jogo, de tudo. Que é dar 2.643,30 se tu pagar à vista, se parcelar sai mais caro. Ou a versão, ou um curso só, que seria o que você pensar, de repente esse eu vou aprender, que é o de análise de desempenho e tal, que é R$600, e também nem cita o Longomed. E tem o do futebol interativo, que eu olhei ontem, estava no lote 4, 1.297. E também não cita, até cita o Longomed, cita que ele existe, mas nem sequer abre, não ensina a mexer em nada. Então, nenhum deles tem a garantia do aprendizado da ferramenta. Eles ensinam, sim, sobre análise e tal, não vou dizer que os cursos são inúteis, longe disso. Mas ensinar a mexer nas ferramentas mesmo não ensina. A grande maioria deles, um ou outro, cita por alto, mas longe de ensinar a mexer em tudo. Então, para fazer esse valor, né, do curso, o investimento, eu tinha duas opções: ou oferecer pelo menor valor possível e tentar vender em escala, né, tentar vender para muitas pessoas, mas o problema é que eu não ia conseguir entregar tudo que eu queria, porque além de eu não conseguir colocar todo o conteúdo, porque seria muito barato pelo tempo e pelo conhecimento que eu tenho para disponibilizar, e também porque eu quero conseguir dar a consultoria. Então, se muita gente entrasse, de repente eu não ia conseguir atender a todo mundo. Ou eu peço um investimento um pouquinho maior, mas garanto que só entra quem quer aprender, e eu posso mesmo incluir tudo, dar consultoria, dar todo o suporte necessário. Então, o curso real, o justo, digamos assim, seria 397, mas como vocês estão aqui me ouvindo até agora, até como uma forma de dar um bônus para o pessoal que se inscreveu, que reservou tempo para poder assistir, esquece esse valor, eu vou deixar por 197 por uma semana. Então, quem comprar dentro da próxima semana vai estar por esse valor de 197, tudo incluso, não vai ter nada tirado, tudo que está lá para todo mundo vai continuar lá. E é, portanto, limitado não só pelo prazo de uma semana, esse valor, mas também porque eu tenho o limite ideal que eu considero de alunos, que eu tenho como dar assessoria se eu precisar, a consultoria. Então, quando eu alcançar esse teto de alunos, eu vou fechar as vendas, vou parar tudo, e aí depois, na medida que um for concluindo, que falar: olha, eu não tenho dúvida, já fiz tudo, tá show, tá zerado, eu vou abrindo de novo e disponibilizando para entrar alunos novos. Mas eu faço isso justamente porque eu quero me comprometer de que a pessoa vai conseguir aprender realmente a mexer no programa. E você não precisa nem decidir isso agora, porque se vai fazer ou não, porque ele tem uma garantia de 7 dias. Você pode testar sem risco já dentro da plataforma. Você entra lá, você compra, entra na plataforma, começa a fazer o curso e olha, pô,
beleza, eu estou mesmo aprendendo. Show, já está pago, é só seguir. Se você achar que não é para você, que pô, não deu certo, que você não está conseguindo aprender, também não tem problema nenhum. Você pode cancelar pela própria plataforma, você não precisa nem me avisar, não precisa nem ficar sabendo. Você cancela pela própria plataforma da Hotmart, eles devolvem o seu dinheiro todo. E, além disso, aí é uma coisa minha, né? Eu peço que se acontecer, até hoje não aconteceu, mas se acontecer de alguém vier a cancelar, por favor, entre em contato comigo para eu saber o porquê de estar cancelando, porque eu quero conseguir entregar o melhor produto possível. Então, se tem alguma coisa que não te agradou, pode ser que não agrade mais outras pessoas. Então, eu gostaria de saber onde é que eu posso estar melhorando, né? E, além disso, como se isso tudo não fosse suficiente, tem um presente especial aí também para quem está assistindo hoje, que é a comunidade Fute 4 Linhas. Para quem não sabe, a Fute 4 Linhas é uma página que eu sou um dos fundadores. Tem a ideia, né, quem administra são pessoas que trabalham no futebol. A gente até deu uma parada recentemente em postar alguns conteúdos, porque a nossa ideia é justamente criar essa comunidade a um preço acessível. Só como ela está indo numa fase beta, digamos assim, todo mundo que adquirir o curso, eu vou estar dando acesso por um mês gratuito para a pessoa poder participar dessa comunidade. Então, o que tem nela? Tem os encontros técnicos, que são reuniões com treinadores, com analistas, enfim, com gente do meio, mas a ideia é fazer com gente renomada. Então, essa semana, por exemplo, na segunda, a gente teve um encontro, uma reunião com o Reinaldo, que foi atacante do Flamengo, do São Paulo, que agora é treinador. O Reinaldo jogou no PSG também, se eu não me engano. Então, pô, o cara que teve experiência internacional e tal, está começando como treinador agora. Semana passada a gente teve uma reunião com o Leandro Zago. Então, só para vocês terem uma noção, já teve reunião com o Zé Ricardo, e por aí vai. Enfim, geralmente é com treinadores. Então, esses encontros são ao vivo, nesse mesmo formato aqui. E se para quem não tem como assistir ao vivo, dentro da plataforma da comunidade, fica tudo disponível lá dentro também para quem quiser assistir depois. Então, quando a gente começou, a gente fez muita live no Instagram, período de pandemia, então as lives estão todas também nessa plataforma. Aí tem com o Fábio Carilli, o Rogério Micali, enfim, tem muita gente boa. Tem análises, tem trecho de filme, de entrevista, de tudo que você possa imaginar que seja referente a futebol, tem esses trechos lá. Tem a biblioteca, que é uma coisa coletiva, que é um espaço disponível no Google Drive para todo mundo estar compartilhando livro, artigo e afins. E, a longo prazo, a nossa ideia, quando isso começar a caminhar, é que vai ter também o network, que a gente vai ter um grupo para conversa, para troca de ideias e tudo mais. Então, a longo prazo, vai gerar também um network. Então, qual é a ideia dessa comunidade? É cobrar um valor acessível de menos de R$ 1 por dia, só R$ 25 por pessoa, para dar esse acesso a qualquer um que queira aprender mais sobre futebol. Então, só para vocês terem uma noção aqui do que eu estou oferecendo no curso, o valor seria 397, uma hora de consultoria, na melhor das hipóteses, se o seu problema fosse resolvido em uma única sessão, 150, mais a comunidade, que é R$ 25, a ideia é cobrar R$ 25 por mês. O network, a longo prazo, que é uma coisa, pô, é imensurável, não tem como. E o aprendizado também, que o aprendizado justamente vai poder te capacitar para receber uma oportunidade de emprego, qualquer coisa no futuro. Então, também não tem nem como mensurar isso. Mas, na melhor das hipóteses, se você considerar esse network e aprendizado valor zero, daria R$ 52, eu estou oferecendo por 197, um curso que você pode assistir onde quiser, quantas vezes quiser, avaliação de 5 estrelas até o momento, e risco zero, garantia de 7 dias. Então, se você não gostar, é só cancelar, não tem problema nenhum. Então, é isso que eu estou oferecendo aqui para quem está até agora com paciência para me ouvir falando. Então, vocês têm duas escolhas agora. Ou você vai no caminho mais difícil e tenta aprender por conta própria, ou vai no mais fácil e deixa que eu tento te ensinar. Então, a pergunta que você tem que se fazer é se vale a pena você dar um voto de confiança, testar tudo com risco zero e com garantia de aprendizado para melhorar e ter chance de ter melhores oportunidades aí para frente na carreira de vocês. Falei muito, até beber uma água. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Então, vamos às perguntas.
Deixa eu só tomar um gole d'água aqui. Jeff levantou a mão, pode ir falando, deixa eu parar a apresentação aqui. Pode abrir o microfone e falar, Jeff. Deixa eu só tomar uma água aqui, mas pode falar. Tá show. Tiago, você vai disponibilizar a versão que você tem do Longomat? Sim, essa versão eu tenho dentro do curso, eu ensino como instalar, mostro tudo. Mas se quem tiver interesse também, pode entrar em contato comigo, seja pelo Instagram e tal, e pedir que, se quiser, eu mando a versão para vocês, não tem problema não. Tá bom, filho, obrigado, tá? Nada. Deixa eu ver aqui o chat para ver as perguntas aqui. Se a reunião ficará salva, sim. Pode mostrar de novo como abrir as status. Deixa eu ver se aqui em cima em ferramentas, você clica em ferramentas e mostrar as estatísticas do projeto, ou usa o atalho que é Ctrl mais H. Né? E aí você abre as estatísticas e você tem como ir vendo as estatísticas aqui por categoria, por jogadores, do jogo todo. Enfim, é isso. Me desculpa, minha net está sendo demais. Thiago, tem como adicionar outras opções na parte do desenho, tipo outras flechas, luzes e tal. Tem sim, tem como você destacar a área, seja com ou sem estar marcado ali dentro, tem como você fazer seta, seta com duas pontas, seta com só bola na ponta, linha sem ser seta nenhuma, tem como você colocar tracejado ou contínuo, tem bastante variação, opção de variação ali dentro, porque era muita coisa para eu ficar abordando aqui, então, mas no curso tem uma aula que fala só disso, de como você pode, de tudo que você tem de opção para poder fazer as marcações nos desenhos. Professor, como você faz quando o vídeo do jogo ficar travando na hora de fazer a análise? Cara, comigo não acontece esse problema, não. Sempre que eu utilizo o Longomat, ele vai numa boa. Ele não fica travando nada. Então, para ser bem sincero, nem sei te responder, porque isso nunca aconteceu comigo. Como importar as estatísticas para o Excel? Então, o Longomat ele até gera, você tem como gerar um arquivo de estatística, mas ele não vem tão organizado, porque, por exemplo, tem vários botões. Então, ele separa o primeiro botão e aí vem as estatísticas daquele botão com o nome do jogador que tiver configurado. Então, na configuração de equipes, se tiver lá player 1, player 2, que nem vocês viram quando eu apresentei para vocês, que aquilo é quando você não configura os jogadores, é dessa forma que vai vir quando você pegar as estatísticas para uma planilha do Excel. Então, você teria que editar todos os jogadores de todas as equipes que você for analisar para ter o nome certinho, bonitinho, e ainda assim ele não vem a quantidade final. Ele vem a... Como é que é o nome? Ele vem os momentos. Então vai vir finalização certa, por exemplo, finalização no alvo, player 9, e vai vir o tempo do lado. Aí depois vai vir outra finalização, sei lá, a quarta finalização é do player 9 de novo, e aí vai vir outra. Então ele não faz uma soma do jogador, entendeu? Ele dá uma lista dos eventos. Então, o que você pode fazer? Ou você utiliza aqueles filtros, vai vendo tudo dentro do próprio Longomat, ou vendo as estatísticas dentro do próprio Longomat, e joga para dentro do Excel na mão, digamos assim, mas na boa, isso é o que dá menos trabalho de longe, por mais que possa parecer muito trabalhoso, não é. O que dá trabalho é você ir marcando as ações individual
Porque se você não tem uma ferramenta tipo um Instat, um iScout, que dê isso de forma gratuita para você, de forma gratuita não, né, de forma fácil para você, que gratuito não é, que essas ferramentas são muito caras, tipo, coisa de 200 euros por mês. Então, um clube pequeno, esquece, não vai acontecer. Então, se você quiser fazer essa parte estatística, você vai ter que fazer isso você na mão, ou estagiário, ou seja lá quem você tiver lá para fazer. E você tem como ir do lado das ferramentas, você vai vendo jogador por jogador, finalização. Então, você já tendo a sua base de dados pronta, com o nome dos jogadores, tudo lá, é só você pegar, foi 6, 6, 6, 6. É só você ir abrindo e jogando lá para dentro. Então, isso é de longe a parte mais rápida do processo. Mais demorada é você ir vendo o jogo e pausando a cada ação para poder ir marcando o botão. Isso demora bem mais. O meu Logomatch é 1.0. Tem alguma diferença? Então, eu cheguei a utilizar o 1.0 quando eu comecei lá atrás, no Vasco, e eu achei ele um pouco mais lento na forma de processar. De repente, até nessa 1.0 pode acontecer isso, se o computador é mais antigo também, acontecer isso de travar e tudo mais. Mas, assim, com relação a recursos, para ser bem sincero, não lembro, mas eu imagino que o 1.0 chega perto de... Tem tudo isso que eu mostrei, ou se não tem tudo, chega perto. Mas, assim, te precisar exatamente, eu não consigo te dar uma garantia, uma certeza, porque usa tanto tempo essa versão, essa 1.3.7, que eu nem lembro dessa 1.0. Thiago, você pode disponibilizar a versão do Longomatch 1.3.7? Já respondi agora o Jeff há pouco tempo. Quem quiser, é só entrar em contato que eu mando. Então, mão levantada aqui, o João tá com a mão levantada. Você tem alguma dúvida ou... É uma pergunta. Pode perguntar, então. Você está falando dessa questão da análise de mercado, né? Ainda mais pensando nos times menores. Tem alguma base de dados que você utiliza para descobrir esses jogadores, captar e tal, que você falou do trabalho que você fez de Madureira, e também uma base de dados onde você encontra o vídeo dos jogos, né? Não sei se esse vídeo chega até você, já pela comissão, ou se você vai buscar. Se caso você busque, pode me ajudar dizendo onde você busca e tal. Então, com relação à análise, a gente tem um filtro, digamos assim, que eu e o Denis a gente desenvolveu junto com outras pessoas também um projeto para desenvolver uma base de dados justamente de jogadores de clubes de menor investimento. Então, hoje no total nós somos 10 pessoas, esse grupo está fechado no momento, e aí quando acabam as competições estaduais, cada uma tem a sua responsabilidade de entrar nos sites como o Gol, Soccerway, por aí vai, e pegar informação básica de minutos, número de gols, essas informações que você consegue de forma gratuita nesse site. Você não consegue muita informação, drible, passe certo, isso daí você não consegue, é só o basicão. Mas esse basicão, aí isso foi comigo, eu criei uma base de dados já toda automatizada, então, na verdade, eu não corro atrás desses dados. Todo mundo corre atrás desses dados, manda para mim, e eu unifico isso na base, que essa base é disponibilizada para todo mundo que está nesse projeto, então todo mundo tem acesso. E aí, essa base de dados ela já faz o somatório de todos esses valores nos últimos 3 anos e o histórico, os clubes que esses atletas passaram em cada último dos últimos 3 anos. Então, você tem como ver os números por temporada, das últimas 3 temporadas, e no geral. Então, geralmente, a gente filtra no geral por minutos, ou por minutos por jogo, ou quantidade de jogos, enfim, a gente utiliza esses filtros para poder ver quem está mais bem ranqueado nos clubes de menor investimento. Aí a gente começa a ver qual é o clube que esse cara está hoje. Esse cara está hoje no clube tal. Pô, a gente tem força, para conseguir tirar o cara desse clube? Não tem. Então vamos para o próximo. Quem é o 2 da lista? O 2 é esse cara. A gente teria como tirar? Não. Aí vai vendo, é o 6º colocado aqui da lista, a gente teria condição de tirar esse cara, de repente trazer ele para cá. Beleza. Então agora a gente vai correr atrás de informação dele. Vídeo, de conseguir ver jogo do atleta completo, é praticamente impossível e não tem ferramenta para isso. A ferramenta é boca.
É WhatsApp, é Instagram, é ver onde é que o cara estava. Ele estava jogando no time A, no time B e no time C. Então, você tenta entrar em contato com o pessoal do time A, do time B e do time C para saber se eles tinham algum trabalho de análise, se eles tinham esse trabalho, se poderia, mas muitas vezes não podem, ou dizem que não tem nada pronto, mas você poderia mandar alguns jogos que esse jogador atuou para a gente dar uma olhada no jogo como um todo. Então, é correr atrás disso com as pessoas. Perguntar. Muitas vezes você não vai ter tempo para ver jogo inteiro pela quantidade de atleta que você está procurando também. Então, você indo no YouTube, você consegue ter acesso ao vídeo dos atletas mesmo. O lado ruim é que nesses vídeos do atleta só tem coisa boa, né? Ninguém vai colocar coisa ruim para se divulgar. Então, mas você consegue ter uma noção do que esperar. Muitas vezes você está procurando um meia, vendo o vídeo dele, você vai ter noção, pô, ele é um meia que desce mais para buscar jogo, é um cara mais meia atacante que fica perto da área, chega para finalizar e tal. Então, são coisas pequenas que você já consegue ter noção das características do jogador pelo vídeo. E aí depois, além do vídeo, com as pessoas que você fizer contato com quem esse cara já trabalhou, se a pessoa não puder disponibilizar o vídeo, até mesmo que ela possa disponibilizar vídeo do jogo completo, você pode pedir informação, né, mesmo, dos caras. Manda um áudio aí, o que você acha do jogador tal, o que você pode falar sobre ele dentro de campo, fora de campo. E aí tem gente que é fechada, que não vai abrir o jogo, e tem gente que, tudo bem, beleza, o cara era assim, assado, e vai te falar como é que era o jogador. Aí isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas essa filtragem que a gente faz é através disso. É network, não tem jeito. É contato, é dar a cara a tapa, e com isso você vai conseguindo mapear os jogadores. O Hugo Reis está com a mão levantada, mas antes da pergunta do Hugo, só responder aqui o Marlon que mandou no chat. Essa base de dados que você alimenta está disponível para venda, ela em branco, para que eu possa alimentar de acordo com os dados que eu estou mapeando. Sim, eu posso deixar ela disponível para venda, sim, cara. É a primeira vez até que eu estou falando sobre a existência dessa base, então, para ser bem sincero, nem tem um preço nisso, mas você pode me mandar mensagem que a gente pode estar conversando sobre essa situação, sim. Até, de repente, alguém que tem interesse nas informações da base em si, saber quem são uma posição, quem são os atletas que estão top e tal, é uma situação que a gente pode estar trabalhando também, para essa situação de uma consultoria para saber os jogadores que estão bem no mercado. Não teria problema nenhum, só entrar em contato, aí seja Instagram, WhatsApp, vou até deixar no chat aí o meu WhatsApp para quem quiser deixar salvo. Esse é o WhatsApp, 998596221, e o Instagram é @thiagopinsardi. Então, querendo entrar em contato com qualquer uma dessas situações também, vocês podem ficar à vontade. Mas manda aí a pergunta, Hugo. Fala, Thiago, boa noite. São noite. duas perguntas, uma em relação à parte do tagueamento. Tu já faz isso, a parte coletiva e a parte individual, na mesma hora que tu tá vendo o vídeo, ou tu vê uma vez para pegar as coletivas, depois, sei lá, outra vez para pegar as individuais? E a outra pergunta é em relação ao shortcut que tu falasse, né? Como é que essas informações que tu separou todinho, tá, já no longo médio, como é que elas passam para tu gerar um vídeo no final, um vídeo só, no shortcut? Então, primeiro sobre fazer ao vivo e tal. Dependendo do lugar, você não vai ter estrutura para conseguir filmar e marcar ao vivo. Porque às vezes você não tem um local para apoiar o notebook enquanto você está filmando e tudo mais. Então, é muito complicado você ficar equilibrando o notebook, marcando, filmando o jogo. Você vai fazer cagada. Ou você não vai marcar coisa direito, ou você não vai filmar direito e às vezes lance importante tu não vai ter a filmagem. Então, quando é uma situação assim, eu prefiro só filmar e depois fazer o jogo separado em casa, com calma. Mas quando dá, quando tem capacidade para isso, ou quando tem mais de um analista, um estagiário, qualquer coisa, assim, você tem como colocar uma pessoa filmando e a outra marcando. Quando eu estou marcando ao vivo, eu vou fazendo só a parte coletiva. O individual ao vivo é impossível. Na hora que um cara dá um passe
que você espera para ver se o passo foi certo ou não. Na hora que tu abaixa a tela, a cara, né, pro computador, o olho pro computador, quando tu olha, a bola já tá do outro lado, tu vai ter perdido, tu marca uma, tu perde 2, 3 ações. Então, o individual não tem jeito, marcar ao vivo é impossível, você tem que fazer depois com calma em casa. E a outra pergunta era sobre o shotcut. Então, o shotcut você tem como gerar aquelas situações dos momentos de jogo, que nem eu te expliquei. Então, eu tento deixar numa ordem coerente. Então, por exemplo, se você está numa organização ofensiva, quando você perde a bola, você vai por uma transição defensiva. E se você recupera a bola se você não recupera a bola, né, mas você se organizou, você entra na organização defensiva e quando você recupera, você vai para a transição ofensiva. Então, essa é a ordem que eu sigo. E aí, seguindo essa ordem, o shotcut, você tem lá dentro dele. Eu vou até abrir aqui o meu, na verdade, hoje. Eu falei de shotcut porque ele é gratuito e é muito fácil de usar. Mas eu hoje utilizo o Movavi. Na verdade, sempre utilizei o Movavi, porque eu comprei o Movavi muito tempo atrás, antes mesmo de trabalhar com análise, quando o Movavi deixou de ser... Quando o Windows Movie Maker deixou de ser gratuito, não vinha mais nos computadores. Então eu comprei esse Movavi que na época, acho que foi uma licença vitalícia, acho que foi R$50, se eu não me engano. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Tá aparecendo aí para vocês ou não? Sim. Assim, abriu agora. Então, essa aqui é a cara do Movavi, o shotcut é muito parecido, a maioria dos editores é parecido com isso. Ele tem também aqui essa situação de timeline, né, de linha do tempo. E aí você tem aqui a opção de adicionar arquivos. O shotcut, se eu não me engano, você tem que vir aqui em cima em arquivo e adicionar arquivo, alguma coisa assim. Então aqui, ó, eu tenho várias situações aqui de vídeos separados. Então, aqui até a live do Reinaldo, isso aqui, por exemplo. Putz, se bem que eles são arquivos grandes, tá? Vou pegar isso aqui. 2 lances. Eu posso separar marcar tudo de uma vez, ou marcar um de cada vez, enfim, aí vai do que você preferir. Então aqui, eu separei 3 lances, ele adiciona os 3 na linha do tempo. Deixa eu diminuir a escala aqui para vocês conseguirem ver melhor. Tá vendo que tem 3 vídeos aqui? Então é só você segurar, se você segurar um e arrastar para cá, arrastou. Segurar esse daqui e arrastar para cá, você muda a ordem, deixa na ordem que você quer, e aí depois aqui no exportar, você diz onde é que você quer salvar, o nome que você vai dar, a qualidade, clica em iniciar, ele vai gerar um vídeo com aquelas 3 situações salvas num vídeo único, né? Então, quando eu faço esses vídeos da análise toda de um jogo, eu faço dessa forma. E aí aqui é uma coisa que é até frescura minha, digamos assim, mas que eu prefiro fazer, eu gasto tempo com isso. O Longomatch, por exemplo, quando você monta as playlists lá dentro, que você coloca tudo em sequência, ele acaba um lance, ele corta direto para o outro. Não tem um fade, não tem uma transiçãozinha, não tem nada do tipo. E eu sou fresco com isso. Isso é uma coisa que eu não conheci ninguém até hoje que faça, para ser bem sincero. E aqui com o editor você tem como colocar transição. Então a frescura minha, que eu tenho também, é colocar transição para marcar bem o final de um lance e o começo do outro. Então lá, acabou o lance, fica tudo preto e começa o outro, entendeu? Mas isso já é coisa extra. Dá para fazer com shotcut também tem esses recursos. Eu só uso mesmo o Movavi porque já paguei. E aí é um pouco de mistura de já ter prática nele há muito tempo, com mistura de também, pô, eu já paguei, é orgulho, sabe? Ah, eu paguei, agora eu vou usar. Então, já baixei o shotcut, já utilizei tudo que eu preciso fazer aqui no Movavi. Eu vi que eu dava para fazer também no shotcut. Então, eu uso só mesmo por questão de costume, mas dá para fazer tudo no shotcut tranquilo. Tranquilo, beleza, obrigado. Então é só de juntar os vídeos, né? Que tu deixa separadinho no Longomatch, basicamente. Eu deixo separado pelaquela situação que eu falei. Se eu precisar depois ir específico numa parte, eu não tenho que abrir de novo o editor de vídeo para pegar o vídeo completo e cortar depois a parte só que eu preciso, entendeu?
Por isso que eu faço separado. Mas se você quiser, dá para você fazer ele todo junto, completo, direto no Longomatch. Não precisa nem separar em parte, não. Tranquilo. Obrigado, meu velho. Valeu. Espera aí, rapidinho. Renato tá com a mão levantada, mas só responder aqui o chat. Thiago, eu instalei a versão 1.0, mas quando eu faço a captura de vídeo, ele dá erro e pede para eu checar o GS Streamer Installation. Então, não aconteceu isso comigo, Luciano, mas é porque quando você instala o Longomatch, você tem que instalar duas coisas. Primeiro, você tem que instalar o programa em si, e depois você tem que instalar os plugins, que é justamente esse GS Streamer. Então, você tem que rodar esses dois instaladores. Então, se você não tiver o instalador do plugin aí, você pode entrar em contato comigo depois que eu te mando o instalador. E o Ramon perguntou se tem como falar sobre análise ao vivo que acabou travando, análise individual. Então, Ramon, o que eu falei é que fazer individual ao vivo é impossível, porque na hora que você está marcando um passe certo ou errado, quando você olha para o computador para procurar o botão para clicar, já aconteceu outras 2, 3 ações. Então, individual você tem que fazer depois a parte, não dá para você fazer ao vivo. Eu não conheço ninguém que consiga. Se você conhecer alguém, me apresenta, porque esse cara é um monstro. Mas eu não consigo fazer individual ao vivo, da equipe inteira. Se for individual de um jogador, se você está olhando um jogador só em específico, até dá. Talvez dois. Mas da equipe inteira não dá, é impossível. Renato está com a mão levantada, pode mandar a pergunta. Boa noite, Thiago. Parabéns aí pela apresentação. Boa noite. Gostei muito. Eu, um tempo atrás, fiz um curso de análise de desempenho pela concorrente aí. E em uma das palestras que a gente teve lá, foi com o Hugo, que é o analista do Náutico, atualmente. Ele usa um programa que ele está fazendo a filmagem em tempo real. Ele percebe alguma situação do jogo, ele quer enviar essa jogada para o técnico lá embaixo. Tu sabe qual software que faz isso? Cara, eu sei que o Sports Code dá para fazer isso. Só que o lado ruim do Sports Code primeiro, ele só funciona no Mac, não tem para Windows. Isso, é Mac. Mas dá para fazer no Sports Code isso, cara. É o único programa que eu já tive contato que eu sei que é isso. Entendi. O Match dá para você fazer algo parecido, até mesmo na versão gratuita. Você tem como ir gravando a situação, marcando os momentos ao vivo, e quando acabar o primeiro tempo, se você estiver fazendo uma captura, você tem, na verdade, tipos de projeto no Longomatch. Você tem o projeto a partir de vídeo, que é quando você faz uma análise depois do jogo já. Você tem o vídeo pronto, você só acopla, é como se você estivesse assistindo o vídeo ali e vai marcando na hora. Você tem a análise ao vivo sem vídeo, que é quando você está filmando e só vai adicionar o vídeo depois, e aí você vai marcando lá os botões e depois você adiciona o vídeo. E se você tiver uma câmera e uma placa de captura, você tem como fazer a análise ao vivo com o vídeo. Então você conecta a câmera na placa de captura e a placa de captura no computador, e aí o programa já vai acoplando tudo, as suas marcações com a imagem que ele está recebendo na câmera, tudo. Exatamente. Então você tem como no intervalo, por exemplo, ao invés de você fazer os projetos de jogo inteiro, chegou o intervalo, você fecha aquele projeto, termina ele, e aí tem uma situação de transição defensiva, por exemplo, que você quer mostrar para o treinador. Você tem como descer no intervalo e mostrar no computador, projetar na TV, seja lá o que você tenha no vestiário, que você tem acesso, você tem como projetar aquela situação no vestiário mesmo, ali no jogo. Então, é o mais próximo que dá para fazer com o Longomatch dessa situação do ao vivo é isso, nessa versão gratuita, mas mandar assim, automático mesmo, para o cara receber lá na beira do gramado, não dá, só mesmo na hora que o jogo para. Beleza, Thiago, valeu. Nada. Então, pessoal, alguém mais tem alguma dúvida? Se não tiverem, a gente vai encerrando por aqui. Agradecer a todo mundo que disponibilizou tempo para estar assistindo. Espero que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa hoje.
Qualquer dúvida que vocês tenham, pode estar entrando em contato comigo, deixei os contatos no chat. Então, fico no aguardo aí de encontrar vocês em outros lugares também. Vai ser uma coisa que já aconteceu até, e é legal quando você ensina alguma coisa para alguém, depois a pessoa vem dar um feedback falando, pô, cara, aprendi contigo lá a fazer isso, aquilo, e hoje eu consegui um emprego, consegui um estágio, seja o que for. Assim, você saber que conseguiu contribuir para outra pessoa, pô, é muito legal. Então, eu espero um dia que isso aconteça com a gente também, né? Então é isso, galera. Vou encerrando por aqui. Obrigado a todo mundo e boa noite para todos. Valeu, Tiago. Boa noite, velho.